Boa noite. Estamos agora dando início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, com a temática do último capítulo do livro, capítulo 6, Espíritos que faliram devido a viciações sexuais. Essa parte do livro traz uma série de depoimentos colhidos na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, onde foi realizado uma seleção pela espiritualidade, pelo espírito Honório, e que estabeleceu nesse grupo de histórias passagens para nos servir de alerta, de esclarecimento a respeito das questões de desequilíbrio na área da sexualidade e suas consequências no mundo espiritual. Então hoje nós iremos ver a terceira parte. Lembrando que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube e que você pode acessar as histórias anteriores e ao estudo de toda a obra. Sempre lembrando que o nosso objetivo maior é o estímulo para a leitura do livro, de todo o livro. Aqui nós apenas separamos alguns parágrafos para alguns apontamentos. Vamos para a nossa introdução com um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, e a passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Conservar a paz em Cristo é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. É claro que a doutrina espírita, e aqui na palavra de Emmanuel, sempre nos chama a atenção para uma mudança profunda em nosso ponto de vista, em nossa maneira de encarar a vida e a experiência humana do Espírito eterno que somos nós e que estamos num temporário trânsito pela vestimenta física no mundo de provas e expiações. Então o primeiro ponto aqui a considerar é que a Terra é a escola de trabalho incessante. Então, em vez de se alimentar a perspectiva da vida na Terra como sendo uma busca desenfreada da satisfação dos sentidos e do gozo da ilusão da matéria, a revelação espírita, e aqui a palavra de Emmanuel nos diz, olha, observe como sendo uma grande escola e de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Então, os obstáculos e os sofrimentos não são agora mais vistos como punições ou como situações apenas dolorosas, que seriam até desnecessárias à experiência humana. Não. Somos chamados a observar, e aqui, obstáculos e sofrimentos nós incluímos desde as doenças, as deformidades, os traumas dos relacionamentos humanos, a todas as situações dolorosas que, de algum modo, chamam a atenção do espírito para a sua verdadeira natureza,
que é a espiritual. Conservar a paz em Cristo é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Como é diferente a perspectiva que a espiritualidade nos conclama a estarmos conscientes é de que a paz verdadeira não depende de questões externas alheias ao espírito. Na verdade, é para observarmos nas circunstâncias, nas atividades, nos trabalhos, nas obrigações, tesouros de bênçãos. Ou seja, é uma mudança profunda na nossa maneira de observar a experiência humana, da qual nós somos protagonistas, nós estamos envolvidos. Então, é isso. Vamos para o nosso estudo do tema da obra Sexualidade e Saúde Espiritual, Espíritos que Faliram, devido a viciações sexuais. Hoje nós estaremos vendo a história de Maria Helena. No livro, houve 2 depoimentos desse espírito. Um no mês de janeiro de 2014, outro no mês de março, 90 dias depois. Aqui eu vou dar apenas alguns apontamentos da história, porque alguns trechos que podem nos servir de lição e de advertência, nós separamos para comentários. Maria Helena nasceu numa família espírita, aonde os seus pais eram espíritas de fato e deram todo o apoio em termos educacionais e de exemplo para que ela, envolvida por essa doutrina libertadora que é o Espiritismo, estabelecesse as possibilidades ideais de realização de seu programa encarnatório. Mas Maria Helena veio com a prova que para muitos espíritos é muito difícil. Para aquele que está encarnado, há uma conotação totalmente errada e falsa, que é a prova da beleza física. Maria Helena nasceu muito bonita e muito atraente. E nós iremos ver que no decorrer da sua história, a falta de despertamento para os compromissos que ela houver assumido, levaram ela aos desequilíbrios na área da sensualidade e da sexualidade, causando muitos problemas para os outros e para si mesma, e tendo a sua experiência encarnatória um desfecho muito doloroso, inclusive deixando para nós as advertências sobre o cuidado que nós somos chamados a ter na condução da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio. Todos nós temos um programa dentro das possibilidades evolutivas que trazemos para a execução durante a encarnação. Mas, sobretudo, os espíritas, que normalmente detêm, já desde a espiritualidade, um nível de percepção e de compromissos maiores, é chamado mais ainda a sua atenção, para que não haja desvios nem deslizes. Vamos ver um pouco a história de Maria Helena. Nasci em família espírita com compromisso de, na idade correta, trabalhar por meio da minha mediunidade
auxiliando os nossos irmãos pela porta bendita do socorro. Então, ela já trazia dentro do seu campo de tarefas, de realizações, o desempenho em atividades de intercâmbio espiritual, da mediunidade, que à luz da doutrina espírita torna-se um elemento de luz, de crescimento e de bênçãos para aqueles que vivenciam plenamente a sua realização. Meus pais espíritas convictos me criaram dentro de uma harmonia amorosa, familiar, educando-me dentro dos princípios cristãos espíritas, de maneira que tinha todo o conhecimento necessário para fazer as escolhas na seara do Mestre. Ela reconhece que, de fato, as possibilidades ideais para o cumprimento das tarefas que ela vinha realizar durante a sua encarnação lhe foram dadas. Na adolescência, comecei a perceber a grande beleza física de que era possuidora. Era uma mulher muito bonita e percebi também o efeito que essa beleza ocasionava nos homens e o poder que isso me dava. Como nós aprendemos na doutrina espírita, riqueza, poder, beleza física, em vez de serem vistas como bênçãos maiores, devem ser vistas, sobretudo, como provas, as quais o espírito, se não bem conduzir-se, poderá ter quedas desastrosas. No caso de Maria Helena, a beleza física, de que ela desde a adolescência já se percebia possuidora. Eu comecei a me desviar do caminho. Eu tinha prazer em usar a sensualidade para conquistar e desviar os que estavam no caminho da doutrina. Depois que tinha desviado, abandonava. Então, ela nos diz que ela sabia que usava a sua beleza de uma forma desequilibrada, aonde levava os homens a se sentirem conquistados e, na verdade, quando mais adiante se estabelecia um sentimento por parte desses homens, ela os abandonava. Inclusive isso, comumente, dentro da própria instituição espírita. Não pensem que as coisas começam drasticamente. Não. O primeiro passo para o abismo é quase imperceptível. Não nos apercebemos, principalmente, quando estamos com a consciência nublada pela vaidade. No meu caso, a beleza física. Então, uma advertência que serve para todos nós. Graves desastres e quedas morais começam de forma sutil. Não começam de uma forma abrupta, repentina. Não. O primeiro passo para o abismo é quase imperceptível. Por isso nós somos tão advertidos pelo Evangelho ao orar e vigiar, em termos da vivência, da experiência física, associando-nos de forma o máximo possível na prática do bem, na vivência da caridade, no enriquecimento dos valores e conhecimentos espirituais elevados.
E ela diz, principalmente, quando estamos com a consciência nublada pela vaidade. Outros têm a consciência nublada pelo poder, pela facilidade material, por bens materiais. E atribuindo-se um valor especial, abrem campo dentro do orgulho, da vaidade, aos desequilíbrios. Não faltaram amigos que me orientassem, que me chamassem para o bom caminho, que amorosamente me elucidavam sobre as consequências das minhas atitudes, mas os meus ouvidos estavam fechados. Então, na medida em que ela exercia esse comportamento de fascinar, de apaixonar homens e de depois abandonar os relacionamentos, causando sofrimento, era um objeto de advertência a ela, por parte de seus pais, por parte de amigos, mas ela tinha os ouvidos fechados para isso. Fui de queda em queda até que me envolvi com um homem que não fazia parte das hostes espíritas, das fileiras espíritas. Um homem de um caráter bem animalizado, pelo qual eu tive um sentimento e me apaixonei. Depois de ter levado muitos ao sofrimento, finalmente ela encontrou alguém fora, da seara espírita, ao qual ela se apaixonou perdidamente. Esse homem fez comigo o que eu inúmeras vezes tinha feito com os outros homens. Me conquistou, me usou e me abandonou. Tomada de ódio, sem que ninguém descobrisse, eu matei, utilizando o veneno. A justiça humana não chegou até mim. Diante do desequilíbrio moral que se acentuava cada vez mais na sua vida, ela chegou a esse ponto. Primeiro, o desequilíbrio na área da sexualidade. Depois, no ódio que levou ao crime. A partir desse instante, a minha queda moral foi mais profunda. Pouco depois, descobri a doença da sífilis, que hoje sei que era o primeiro passo das consequências de tudo que eu tinha plantado. Então, à medida que passou o tempo, ela se percebeu nessa doença, que pela época do depoimento dela, ela esteve vivenciando há uns 20, 30 anos atrás. É claro que os avanços terapêuticos na área da sífilis se deram muitos, mas a gravidade da doença, que muitas vezes ao ser descoberta já tem afetado muitos órgãos importantes da saúde humana, levou ela a, por esse meio, ser dado, poderíamos dizer, um aviso de advertência para que ela refletisse. Cair nos alcoólicos, todo tipo de droga estimulante, já então obsediada pelo companheiro que assassinara. Aconteceu o suicídio, causado pelo mesmo veneno ácido que eu ofereci a ele. Até que após muitos anos, uma alma bendita me resgatou das regiões abismais de trevas e sofrimento. Então, depois da doença, ela que ainda era relativamente jovem, caiu nos alcoólicos, no uso de drogas, e nessa fase já sofria as repercussões da perseguição obsessiva do seu ex-companheiro, ao qual ela havia assassinado.
e que levou ela a cometer um suicídio. Ela narra nessa parte de que muitos, mas muitos foram os anos que ela passou sofrendo em regiões abismais, em trevas e sofrimentos. E é por isso que a doutrina espírita sempre adverte que, por pior que estejam as circunstâncias da nossa vida, por mais difíceis que sejam as provas que estejamos a passar, o suicídio nunca é solução para essas provas. Simplesmente porque o suicídio não acaba com a vida em essência, a vida espiritual. Apenas inutiliza o corpo, a vestimenta que estávamos usando, mas abre-se uma dor moral e um sofrimento muito mais intenso no plano espiritual para aqueles que cometem. Lembrando sempre aqueles que estejam passando por um sofrimento grande, o recurso da utilização da assistência pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, no telefone 188, que é um telefone de ligação gratuita em todo o Brasil. Pelo telefone 188, a pessoa vai poder ser acolhida, ajudada em termos de desabafar o sofrimento que passa e sentir certo alívio, que leve a perceber soluções que antes não percebia para o problema que estava passando. Mas o suicídio, tal como a espiritualidade nos revela, é a solução insolúvel, porque não soluciona absolutamente nada. Estou começando a ter ciência de mim mesma. E estou aqui para dizer a vocês, espíritas, que a queda no abismo começa de maneira bastante sutil. Que não são as grandes coisas que no início comprometem. São as pequenas atitudes. Então, ela deixa no seu depoimento final uma advertência para que estejamos cuidadosos, sobretudo no que diz respeito às energias genésicas da sexualidade, pelo campo vasto de interação, não só com espíritos obsessores e desequilibrados do mundo astral, mas com a vasta humanidade de espíritos encarnados que vivem graves desequilíbrios nessa área e que fomentam uma agrégora de vibrações espirituais sufocantes e estimulantes aos desequilíbrios nessa área. Toda uma formação vibratória em torno da Terra. E é por isso que na revelação espírita é dado esse destaque cuidadoso ao equilíbrio que somos chamados a ter nessa área de atuação do nosso espírito. Aqui nós concluímos essa história, esse tema continuará no nosso próximo estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.